E aí, meus queridos e queridas, aqui é o professor Pedro Ivo e na aula de hoje nós vamos falar sobre força elétrica ou a lei de Coulomb. O que é a força elétrica ou lei de Coulomb? Ele diz que as forças que interagem entre cargas dependem do meio que essas cargas estão contidas, né? Se é um líquido, se é um gás ou se é o próprio vácuo, o nada, da intensidade de cada uma dessas cargas e da distância que elas estão uma da outra, não é? Então, quanto mais próximo, mais forte, quanto mais afastadas, mais fracas. Mas como assim as forças que interagem entre elas? Em nossos estudos sobre eletrostática, falamos que existe um princípio, que esse princípio é chamado de princípio da atração e da repulsão, onde ele diz a seguinte situação: cargas de sinais iguais, elas são repelidas, vai existir um processo aqui de repulsão, vou colocar aqui, ó, repulsão, enquanto cargas de sinais contrários, aqui iguais, né? Aqui contrários a gente tem um processo de atração. Então, vai-se existir uma força onde Q1 vai empurrar Q2, que é positivo, e Q2, que é positivo, vai empurrar Q1, que é positivo também, né? Um empurra o outro para eles não se tocarem, né? Já como eles têm sinais contrários, um positivo e um negativo, o que é que vai acontecer? Essa carga Q1 positiva vai puxar Q2, que é negativo, enquanto Q2 negativa vai puxar Q1 positivo. Considerando que as forças que Q1 empurra Q2, que Q2 empurra Q1, a força que Q1 puxa Q2, a força que Q2 puxa Q1, essas forças de interações entre as cargas, tá bom? Elas seguem o que a gente chama de terceira lei de Newton, ou seja, o princípio da ação e reação, que diz a seguinte situação, que diz que a força, quando exercida em um corpo, né, esse outro corpo vai reagir promovendo uma força de mesma intensidade, mesma direção, só que com sentido contrário. Ou seja, o que a gente quer dizer que Q1, quando promover uma força em Q2, Q2 vai promover uma força de reação em Q1 com mesma intensidade, mesma direção, só que sentidos opostos, enquanto um está para a direita, outro está aqui para a esquerda, um para a direita, outro aqui para a esquerda. Então, eu posso dizer que quando existe uma multiplicação entre as cargas Q1 e Q2, e esse valor der positivo, a gente sabe que a gente está trabalhando num processo de repulsão. Mas quando existe uma multiplicação entre as cargas e esse valor der negativo, a gente já sabe que a gente está trabalhando num processo de atração. Porque sempre, ó, mais com mais vai dar mais, então é repulsão, os dois são mais. Menos com menos vai dar mais, então a gente já sabe o que é repulsão, sinais iguais. Já aqui, ó, mais com menos dá menos, menos com mais dá menos. Então, a gente tem um processo de atração, sinais diferentes, tá bom? E como é que a gente consegue determinar essa força de interação, essa força de repulsão, essa força de atração entre as cargas? Através de uma formulazinha, como o próprio texto diz. Ele diz que as forças de interação dependem do meio, depende do valor das cargas e da distância, né? Então, considerando isso, eu posso dizer que F é igual a Q1, tá bom? Que eu vou chamar de Qzão, vezes Q2, que eu vou chamar de Qzinho, tá bom? Só para diferenciar, você pode encontrar Q1, Q2, tanto faz, vezes K, que é a constante eletrostática do meio, que elas estão contidas. Dependendo do meio, dependendo da mudança do meio, a gente vai ter uma constante diferente. Tudo isso aqui dividido pelo quadrado da distância entre as cargas, tá bom? Então, a gente pode determinar o valor das forças, aqui F1 e F2, através dessa funçãozinha. Lembrando que o valor de F tanto é o valor que Q1 empurra Q2,
quanto o valor que Q2 empurra Q1, ou no caso aqui, no processo de atração. F1 e F2, eu vou colocar aqui, ó, são iguais e são também iguais a F, que a gente encontra por essa fórmulazinha, tá bom? Como eu coloquei aqui de informação, olha, a força elétrica ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Isso porque, olha, se a gente tem aqui uma carga que é constante, Qzinho, que é constante, essas cargas não mudam. O meio também não muda. Eu tenho, então, aqui, ó, se eu pegar isso aqui que está multiplicando, ou está dividindo, passar para o outro lado, ele vai multiplicando. E a gente vai encontrar aqui, ó, Qzão vezes Qzinho vezes K. Isso aqui, ó, para a gente lembrar, isso aqui é uma constante, como eu cheguei para falar para vocês. Isso aqui, se a gente considerar que não muda, se a gente considerar aqui que isso aqui não muda, é uma constante, né? Eu tenho então, ó, que F é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Multiplicação aqui, ó, considerando esse constante, a gente tem que são inversamente proporcionais. E vê se isso não é verdade. Se você tem dois ímãs, um ímã e um material ferroso, na verdade. E aí, quanto mais próximo você tem desse material ferroso, você concorda que vai ter mais processo de atração. Mas quanto mais afastado a gente possui, quanto mais afastamento adquirir do ímã com material ferroso, você vai perceber que esse ferro não vai chegar um tempo que não vai atrair mais, né? Então, a força ele é inversamente proporcional à distância. Quanto mais você aumentar a distância, vai existir uma diminuição da força. De seguinte maneira, se eu tenho aqui, considerando que Q vezes Qzinho vezes K é constante, né? E lembrando que uma informação que a gente precisa ser dita, que K é o que a gente chama de constante eletrostática do meio, né? É o que determina o tipo a natureza que as cargas estão contidas. Onde se esse meio, onde 99,73% das questões vai ser sempre o vácuo. Tá bom? A gente vai sempre trabalhar no vácuo. Então pode ser K no vácuo, ou a gente pode representar para dizer que é vácuo K0, né? Ou seja, eu tenho aqui um valor, uma constante de 9 vezes 10 a nona newtons por metros quadrados por coulomb ao quadrado. Então, sempre esse valor desse K, que 99,73% das questões, vai ser 9 vezes 10 elevado a 9, tá bom? Onde, voltando, a força sendo inversamente proporcional ao quadrado da distância, ó, se eu tenho uma força F e uma distância D, né? Se eu tenho uma distância D ao quadrado, eu vou ter uma força F. Agora, se eu aumentar essa distância para o dobro dela, né? Ou seja, essa distância for 2D, o que é que vai acontecer? Essa força ela vai diminuir, mas ela vai diminuir o quadrado do aumento dessa distância. Então, se eu tiver aqui, ó, um aumento de 2 vezes a distância, essa força vai diminuir em 4 vezes. Se essa distância foi triplicada, aumentada em 3 vezes, ó, 3 vezes d ao quadrado, eu vou ter 9d ao quadrado, né? 9d ao quadrado. Então, ó, se eu tiver um aumento aqui do 9, a força vai ter uma diminuição. Não é? Vai ter uma diminuição. Então, eu vou ter aqui F dividido por 9. Ela vai diminuir em 9 vezes. Então, eu aumentando aqui em 2 vezes, eu vou diminuir o quadrado. Então, diminui em 4. Eu aumentando aqui em 3 vezes, eu vou diminuir ao quadrado. Então, vou diminuir em 9. Eu aumentando a distância em 4, essa força vai diminuir em 16 vezes. Então, a gente tem uma representação desse gráfico da força. Com o aumento da distância, a gente vai gerando uma diminuição da força, né? Enquanto eu tenho uma distância D, eu tenho uma força F. Se eu dobro essa distância, a força diminui, né? Ela diminui o quadrado desse aumento. Então, eu vou ter
uma força que diminuiu em 4 vezes. Se eu triplico essa distância, essa força vai diminuir em 9 vezes, tá bom? Lembrando que essa reta aqui, isso aqui não, na verdade, isso aqui não é uma reta, a gente tem uma parábola, né? Uma parábola que ela é decrescente aqui, tá certo? Porque a gente tem essa formulazinha representada aqui, ó, f vezes d ao quadrado, sabendo que isso aqui é uma constante, né? Olha, sabe, tendo essa formulazinha, eu tenho aqui, vou colocar aqui, vou deixar q vezes k, isso aqui eu tenho uma equação de segundo grau. Se eu tenho uma equação de segundo grau, eu vou ter uma curvinha, uma parábola. E aí a gente já sabe que a representação, e como a distância é inversamente proporcional ao valor da força, se eu aumentar o valor desse denominador, o valor da força vai diminuindo. Então a gente vai ter uma parábola que ela é decrescente, tá bom? Belezinha? Então, quando existir a necessidade de representação da força em relação à distância, a gente já sabe que é uma reta que ela vai decrescendo ao longo do aumento da distância entre as cargas, certo? Belezinha? Então, vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho aqui duas cargas, onde a carga Qzão ela vale menos 1 microcoulomb, onde é um Mzinho assim, um Mzinho não, tipo um M maiúsculo, né? Onde a gente chama de microcoulomb, que equivale a 10 a menos 6. Eu tenho aqui essa carga aqui, 9 milli, um M minúsculo, a gente chama de milli, coulomb equivale 10 a menos 3. E eu tenho uma distância aqui entre as cargas de 3 centímetros, lembrando que 3 centímetros, caso você queira transformar para metros, é só dividir por 100, ou seja, você só multiplicar aqui, ó, 10 a menos 2, tá bom? 10 elevado a menos 2. Então vamos substituir. Eu quero que você calcule aqui o valor da força que está atuando entre essas cargas. Então eu vou fazer, ó, F é igual a Qzinho vezes K dividido por D ao quadrado. Vamos considerar que isso aqui é vácuo, né? A gente está considerando que isso aqui é o vácuo. E aí, vamos substituir as informações. Eu tenho aqui, ó, F, se eu quero a força, eu tenho que F. Você pode colocar esses valores aqui em módulo. Como eu sei que isso aqui é negativo e essa aqui é positivo, isso aqui é só representação para dizer que isso aqui a gente tem um processo de atração. Lembrando, como eu disse, que Qzão vezes Qzinho dando negativo, a gente vai ter uma atração. Lembrando que na física, como já dito, o menos e o mais, eles servem mais para indicar um sentido, né? Uma classificação. Então a gente pode colocar os valores em modo. Eu quero só o valor da força. Então eu vou ter aqui menos, ou menos, não, eu vou ter 1,0 vezes 10 a menos 6, que é o valor de Qzão, ó, só teria o menos. O Qzinho eu tenho 9 vezes 10 a menos 3. Professor, se eu colocar negativo dá errado? Não vai dar errado não. A diferença é que a força vai dar negativa lá, e como a gente já sabe, o negativo a gente tem uma atração, só classificação, não muda nada. E aqui a gente vai ter a constante eletrostática, como eu disse que é vácuo, então eu vou ter 9 vezes 10 a nona, tudo isso dividido pela distância, que é de 3 centímetros, ou seja, 3 vezes 10 a menos 2. Mas pela fórmula, vamos lembrar que isso é ao quadrado. Então vamos multiplicar tudo aí, né? Eu tenho, ó, 1 vezes 9 vezes 9. Então eu vou ter que a força que está atuando aqui, ela é de 81. Menos 6, multiplicação de notação científica, a gente soma os expoentes. Então menos 6, menos 3, menos 9. Menos 9 mais 9, eu vou ter 10 elevado a 0. Né? Tudo isso dividido por, vou colocar aqui, 3 ao quadrado, eu vou encontrar aqui, é 9. E eu tenho, ó, 10 elevado a menos 2 elevado a 2 ao quadrado, né? Então, quando a gente tem isso aqui, a gente pode multiplicar.
menos 2 vezes 2, então eu vou ter menos 4. Então eu vou ter agora 81 dividido por 9, a gente vai ter 9, e 10 a menos 4, eu posso jogar para cima, ele vai com sinal positivo, então ele vai ficar positivo aqui, e logo a gente encontra que a força que atua entre essas cargas aqui é uma força de 9 vezes 10 elevado a 4, ou seja, 90 mil newtons, né, de força. É uma força bem grandinha, né? Bem grandinha. É praticamente a gente levantar 9 toneladas de algo. Bem grandinho. E aí, ele pede agora para você determinar qual é a força que atua aqui, que vai atuar nessas duas cargas. Né? Tem uma força F, tem uma força F aqui. Ele quer saber qual é a força que vai atuar aí, sabendo aqui que a distância que era D agora virou 2D. Aumentei essa distância, né? Então aqui, como a gente já sabe, é negativo. Eita, minha mão manchou. Não tem nada não. Aqui é positivo, né? E a distância agora aumentou para 2D. Vamos calcular. O que a gente vai fazer? Eu tenho F é igual a Qzão vezes Qzinho vezes K dividido por D ao quadrado. Essa era a fórmula que a gente tinha utilizado para aqui, ó, antes de qualquer mudança da distância. Só que agora, o que é que aconteceu? Eu tive uma mudança da distância. Eu vou calcular uma força nova, eu vou ter uma força nova. Lembrando que a força calculada antes, com essas cargas, uma distância que era de 9 vezes 10 elevado a 4. Isso foi a força que a gente encontrou. Mas quanto vai ser essa força nova? Agora, se eu aumentar essa distância, eu vou ter então Qzão vezes Qzinho vezes K, que foram constantes, valores que não mudam, a carga não mudou, o meio continua sendo um vácuo, né? O meio continua sendo um vácuo, que o que mudou foi a distância. Então eu vou ter uma distância de 2D, só que isso ao quadrado. Então, substituindo, na verdade calculando, eu vou ter Q vezes Qzinho vezes K dividido por 4D ao quadrado. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar o valor aqui desse 4. Então a gente vai ter aqui F' é igual a... Vou isolar aqui, ó. Vai ficar 1 sobre 4 vezes Qzão vezes Qzinho vezes K dividido por D ao quadrado. Só que quem foi que a gente disse que era Q vezes Qzinho vezes K dividido por D ao quadrado, né? A gente chegou a comentar que isso aqui era o valor da força F, ó. Eu tinha aqui esse valor. Então, substituindo, agora sim, substituindo, eu vou ter que... Isso aqui é F. F vezes 1 vai dar F dividido por 4. Então, eu vou ter a seguinte formulazinha, né? Isso a gente já tinha falado dentro de nossas teorias, né? Que se eu dobrar a distância, o valor da força diminui para 4 vezes. Isso aí foi só para a gente comprovar. Então, sendo assim, qual é o valor dessa força nova? F', que é o valor da força nova, é 9 vezes 10 elevado a 4 dividido por 4. E aí, a gente tem uma nova força que está sendo aplicada aqui quando a distância aumentou. Bom, e nosso último exercício, aqui, seguindo agora o terceiro exercício, né? Agora eu tenho 3 cargas, onde tem uma carga aqui que vale mais Q, uma carga que vale 2Q e uma carga que vale 4Q, e elas estão em distâncias de 10 centímetros uma da outra, tá bom? O que é que eu quero nesse exercício? Eu quero calcular a força resultante
que está atuando aqui nessa carga vermelha. Quanto é o valor da força que está atuando aqui e se essa carga vai se movimentar, se ela vai para a direita, se ela vai para a esquerda, será que ela fica parada, tá bom? Então vamos lá. Vou chamar essa carga aqui de carga A, aqui de B, aqui de C, onde A aqui ela é positiva, B é positiva e C é positiva. Então o que é que acontece? A carga A vai exercer uma força em B e B vai exercer uma força em A, onde eles vão se repelir, já que eles têm sinais iguais, vai acontecer um processo de repulsão, onde eu vou chamar aqui de força AB, a força que A fez em B, né? E eu vou chamar aqui de força AB também, já que essas forças são iguais, né? Força AB. Força de repulsão entre as duas. O que é que vai acontecer também com C e B? Como uma positiva e a outra positiva, vai existir também uma força de repulsão entre elas, onde B vai empurrar C, vou colocar aqui pequenininho, B vai empurrar C e C vai empurrar B, onde eu vou chamar essa força aqui de BC, né? Aqui também vai ficar pequenininho, mas BC. Então o que é que vai acontecer? Vai existir uma força aqui para a direita que empurra, eu quero saber só aqui, eu vou focar agora apenas em B. Vai existir uma força que vai empurrar B para a direita e existe uma força que vai empurrar B para a esquerda, né? BC é a força de repulsão com C e AB é a força de repulsão com A. A empurra B para a direita, C empurra B para a esquerda. Se essa força BC for mais forte, B vai se movimentar aqui para a esquerda. Se essa força AB for mais forte, B vai se movimentar para a direita. Então vamos calcular. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos calcular cada um separadamente. Então vai ficar força AB, vai ser a carga A vezes a carga B, vezes a constante, nesse caso não falou, vezes a distância ao quadrado. Então eu vou colocar aqui, ó, as informações. Eu tenho que QA é mais Q, QB é 2Q vezes K dividido pela distância ao quadrado. Onde eu vou ter a seguinte informação: 2 vezes Q aqui ao quadrado, vezes K dividido por D ao quadrado. Pronto, eu encontrei que a força AB é 2Q ao quadrado vezes K dividido por D ao quadrado. Pronto, eu tenho essas informações. Vou até colocar aqui bonitinho. Tenho que FAB foi encontrado essa função aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa tentando encontrar FBC. FBC é a carga de B, a carga de C vezes a constante dividido pela distância, né? Onde aqui QB vale 2Q, aqui vale 4Q vezes K dividido por D ao quadrado. Multiplicando 2Q, 2 vezes 4, eu vou ter 8, e Q vezes Q eu vou ter Q ao quadrado, vezes K dividido por D ao quadrado. Então, eu vou ter então que a força BC na questão é igual a 8Q ao quadrado vezes K dividido por D ao quadrado. Então, encontrei aqui o valor da minha força, né? BC. Só que, o que é que eu tenho? Como essas forças possuem sentidos diferentes, uma está para a direita, outra está para a esquerda, você pode indicar o sentido que você queira, né? Você pode considerar tudo para a direita como positivo, tudo para a esquerda
como negativo, ou no caso, se você já consegue identificar o valor da força mais forte como positivo, o valor da força mais fraca como negativo. Eu vou considerar, vou dizer que eu não sei, não consigo entender, porque tem muita letrinha, eu vou considerar que o que for para a direita é positivo e o que for para a esquerda é negativo. Então eu vou considerar aqui que força AB, uma força positiva, e força PC como uma força negativa. Então, como eles têm sentidos contrários aqui, você concorda que a força resultante que atua aqui nesse sistema vai ser AB, que é positivo, e a soma desses, menos força BC. Você concorda que essas forças vão subtrair? Porque enquanto uma está tentando fazer uma força para a direita, a outra está fazendo uma força para a esquerda, então elas vão subtrair. Então, subtraindo AB menos BC, eu vou ter 2 isso menos 8 isso. Possui a mesma variável. Então, 2 menos 8, eu vou encontrar menos 6 Q ao quadrado vezes K dividido por D ao quadrado. O que é que eu encontrei, gente? Dessa vez, eu não encontrei, ele não deu o valor de Q, ele até deu o valor de D, mas não vai interferir muito na conta. Ele não deu o valor da constante, mas de toda forma, mas mesmo a gente sabendo que a constante vale 9 vezes 10 a nona, não tem um valor de Q, não vai interferir muito na nossa conta. Mas o que é que a gente conseguiu identificar? Que a força constante é menos 6 vezes todos esses valores. Se você quiser agora, você só substituir a distância, substituir a constância, se isso aqui for o vácuo, e se a gente soubesse o valor da carga, a gente poderia substituir também. Mas o que é que eu encontrei aqui? Que como esse valor deu negativo, e eu representei nesse caso que negativo a gente teria uma força para esquerda e positivo para a direita, eu sei que a força que está atuando aqui nesse sistema vai ser uma força para a esquerda e com a intensidade de valor de 6 vezes Q ao quadrado vezes K dividido por D ao quadrado, tá bom? Então, a gente tem aqui uma força para esquerda. Tranquilo? Beleza? Valeu? Ou seja, isso aqui vai se movimentar. Então, galera, a gente se encontra na nossa próxima aula e valeu, beijo, espero que tenha ajudado vocês. Tchau!